coração, tudo bom? Vamos voltar ao nosso trabalho? Sejam bem-vindos, à nossa aula semanal de ciências. Já fizemos as duas primeiras, agora voltaremos para concluir o nosso trabalho semanal. Gente, inicialmente, já falamos da composição dos gases, melhor dizendo, da composição da atmosfera, que são os gases que formam a atmosfera. Já falamos dos ciclos, dos vários gases, oxigênio, carbono, nitrogênio. Falamos também da camada de ozônio. Agora nós vamos fazer a sequência do nosso conteúdo, tá bom? Então, vamos abrir o nosso livro. Vamos seguir da página 41 até a página 49. Vamos falar sobre o efeito estufa e o aquecimento global, tá bom? Efeito estufa e aquecimento global são expressões muito usadas nos meios de comunicação, mas essas expressões têm significados diferentes. Você sabe o que é o efeito estufa? E o que é efeito global? Vamos lá. O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da superfície da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, essa temperatura seria de 18 graus Celsius abaixo de zero. Portanto, o efeito estufa é importante para manter as condições do planeta compatíveis com a vida. Então, se não existir o efeito estufa, ficaria frio demais. Como é que nós iríamos sobreviver, Nós e todos os seres vivos. Já o aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média da superfície da Terra. Veja aí as imagens abaixo, 19 e 20. Vejam as temperaturas indicadas nos termômetros. 35 graus e aqui 45 graus. Sem ela, vamos lá. Aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média na superfície da Terra. Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura ao longo das últimas décadas ocorra por causa da intensificação do efeito estufa. Medições feitas por satélites são algumas das evidências que comprovam que a Terra retém cada vez mais o calor emitido pelo Sol. Vamos entender. Grande parte dos cientistas concorda que esse aumento tem como principal causa determinadas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia. O aumento da temperatura média acarreta diversas alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência de várias espécies, incluindo a espécie humana. Vamos conhecer um pouco mais esses dois processos. Primeiro, o efeito estufa. Você já visitou um local como representado nessa figura aí abaixo? Principalmente em regiões de clima mais frio, algumas plantas tropicais são cultivadas em estufas. Olha aí, tem alguma aí perto de você? A luz do sol atravessa as paredes transparentes da estufa e aquece o solo e o ar internos. Então, dentro vai ficar tudo aquecidinho, né? Como o ambiente é fechado, esse ar quente não escapa, mantendo o ambiente interno mais quente do que o externo. Então, vai ficar sempre aquecido aqui dentro. Ele absorve a luz e, ao mesmo tempo, segura esse calor. Veja agora o que acontece, com a Terra. Assim como ocorre na estufa, a luz do Sol atravessa a atmosfera e aquece a Terra. Uma porcentagem do calor refletido não consegue escapar para o espaço, sendo retida pelos gases, por certos gases na atmosfera. O principal gás que retém esse calor é o gás carbônico, além do vapor de água. Esse efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra é chamado de efeito estufa. Então, tu faz essa estufa aqui. A estufa que as pessoas fazem, para fazer a plantação, acontece mais ou menos, o que acontece na Terra. Primeiro, parte dos raios solares atravessa a atmosfera e aquece o planeta. Então, passou pela camada dos gases da atmosfera. Vem e aquece a Terra. Segundo, parte desse calor é refletida tanto pela atmosfera quanto pela superfície e retorna para o espaço. Então, vem e bate, tanto pela atmosfera quanto pela superfície da Terra. Terceiro, outra parte é retida na atmosfera, aquecendo mais a superfície. Então, dá para ver, claramente nesse esqueminha aí. Ela vem, mas não consegue sair. Então, aquece a Terra. Esses raios, é o calor, os raios do Sol. É o efeito estufa que garante, que a Terra tenha condições de vida.
deixa a Terra aquecida. Aí agora vamos falar do aquecimento global. O aumento do número de indústrias e veículos no mundo representa um problema ambiental. Essas são as principais fontes emissoras de gás carbônico na atmosfera, porque na maioria dos casos, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. A maior parte desse gás carbônico não é absorvida pela fotossíntese e fica na atmosfera. No caso, vai ter excesso de gás carbônico, né, no ambiente, no ar, e como é muito, aí as plantas, as algas e o grupo das bactérias não conseguem absorver todo esse gás carbônico. Então, vai sobrar gás carbônico. Como consequência desse aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa se intensifica. Vocês lembram que os raios do Sol entram e aquecem, né? Ficam presos pela atmosfera, né? Então, o planeta fica aquecido. Com esse excesso de gás carbônico, esse efeito se intensifica, causando o aquecimento global, que é a elevação da temperatura média do planeta. Então, além de ficar o esperado, fica fora do normal, aumenta, né, o aquecimento. Outros fatores que contribuem para o aquecimento global são os desmatamentos e as queimadas. Lembram que as plantas utilizam o gás carbônico e liberam o oxigênio? Então, vamos lá. Quando elas são removidas, mais gás carbônico permanece na atmosfera. Boa parte do gás carbônico retirado do ar pelas plantas é transformada nas substâncias que formam o seu próprio corpo. Quando elas são queimadas, também liberam gás carbônico. Olha aí a área desmatada e queimada. Também intensificam o aquecimento global, o vapor de água e o gás metano na atmosfera. Esse último é produzido em alguns tipos de decomposição de matéria orgânica, em plantações de arroz e na fermentação do alimento do sistema digestório de certos animais ruminantes, como o gado bovino. Então, agora, quem vai pagar o pato é a vaca. O aquecimento global pode provocar a elevação do nível dos mares devido ao derretimento do gelo das montanhas e dos mantos de gelo da Groenlândia e na Antártida, que se localizam sobre terra firme. Com isso, grandes áreas do litoral poderão ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando reservatórios de água doce nas regiões costeiras. Também estão ocorrendo mudanças climáticas globais importantes, com maior número de fenômenos climáticos extremos, ondas de forte calor, secas e inundações mais frequentes. Todas as previsões sobre as consequências do aquecimento global dependem das medidas tomadas no presente em relação, por exemplo, às emissões de carbono, né? Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, esse órgão das Nações Unidas produz relatórios periódicos sobre o aquecimento global, tomando como base as pesquisas de 2.500 cientistas do mundo todo. E aí, o que é que vocês acham? É assim mesmo, como eles falam? Vamos lá. O controle do aquecimento global. Será que dá para fazer algo para melhorar isso aí? Para controlar? Em 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a tomar medidas para conter o aquecimento global. Será que é possível, gente, fazer isso aí? A meta estabelecida foi que o aumento não ultrapasse 2 graus, com esforços para limitar-os a 1,5, em relação aos níveis medidos antes da industrialização. Boa parte dos gases de efeito estufa acumulados atualmente na atmosfera resulta de emissões a partir da Revolução Industrial, sobretudo pelos países desenvolvidos, né? Quando começou a industrialização, né? As consequências atingem as gerações ainda atuais e futuras, mostrando que é necessário reverter essa situação. Vamos lá, vamos descer aqui mais embaixo. Várias medidas têm sido discutidas e gradualmente postas em práticas, como desenvolvimento de equipamentos mais eficientes que consumam menos energia, captura e armazenamento de gás carbônico emitido por indústrias, ampliação das fontes de energia com menor emissão de gás carbônico, como a energia hidrelétrica, eólica, solar, várias fontes, né? Redução do desmatamento e das queimadas, reflorestamento de áreas desmatadas, construção de casas e edifícios que aproveitam a iluminação e a ventilação naturais, melhorias no sistema de transporte coletivo. Então, além dessas medidas coletivas, muitas delas dependentes de políticas públicas implementadas pelos governos,
Existem atitudes que podem ser tomadas por cada um de nós, então você pode fazer a sua parte. Quais são os exemplos? Evitar o consumo excessivo e o desperdício, pois a produção e o transporte dos bens de consumo produzem gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Economizar energia, né, apagando as luzes de cômodos desocupados, desligando aparelhos que não estão em uso, tomando banhos mais curtos, dar preferência ao transporte público ou, em caso de necessidade de veículos particulares, participar de caronas entre as pessoas no seu convívio. O uso de bicicletas como meio de transporte em locais seguros também ajuda a diminuir a quantidade de veículos motorizados, né, em circulação. Vamos agora, poluição do ar. Vamos falar sobre a poluição do ar. Vocês podem continuar fazendo a leitura aí na casa de vocês, desses outros textos, certo? Dessas caixas de textos aí, vocês podem ler tranquilo. Poluição do ar. A poluição do ar ocorre quando a quantidade de certos gases e partículas sólidas no ar atinge níveis nocivos para os seres vivos. Ela pode ser consequência da queima de combustíveis, gasolina, diesel, carvão, lenha, etanol, e da queimada de florestas e matas. Essa é a chamada poluição antrópica, porque resulta da ação humana. Mas a poluição do ar também pode ser causada por fenômenos naturais, como a erupções vulcânicas ou a chegada de cometas e asteroides à Terra. Além de grande quantidade de gás carbônico, os vulcões lançam outros gases, como dióxido de enxofre e partículas de cinzas, que também são poluentes. As cinzas bloqueiam parte da luz solar e podem provocar diminuição da temperatura. Ao atingir a superfície da Terra, cometas e asteroides levantam uma nuvem de poeiras e cinzas que altera a composição da atmosfera, podendo provocar mudanças climáticas. Em certos momentos da história da Terra, eventos como esses causaram a extinção de muitas espécies, em um curto intervalo de tempo, né? No fim do Cretáceo, por exemplo, há cerca de 65 milhões de anos, ocorreu uma extinção em massa que eliminou cerca de 85% das espécies. Uma das teorias mais aceitas supõe que a queda de um asteroide, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, o forte impacto levantou uma nuvem de poeiras e cinza que bloqueou parte da luz solar e deixou o planeta escuro e frio por cerca de 2 anos. Além disso, o abalo provocou intensa atividade vulcânica que cobriu imensas áreas com lava. Olha aí, lembram da teoria lá que explica a extinção dos dinossauros? Não é? O meteoro. Fontes de poluição antrópica. Um dos gases que polui o ar é o monóxido de carbono, um gás invisível e sem cheiro, eliminado pelos escapamentos de veículos. Ele é muito perigoso porque se combina com a hemoglobina, que é a proteína do nosso sangue, né, que transporta o oxigênio pelo organismo, impossibilitando-a de transportar o oxigênio. Então, o problema vai direto para o nosso corpo, né? A queima de carvão mineral e de derivados de petróleo por indústrias e veículos libera diversas substâncias que irritam os olhos e podem causar e agravar doenças respiratórias. Vamos lá, o que é que a gente pode fazer? É importante que o governo, as empresas e indústrias, a sociedade, cada um de nós adotemos medidas para reduzir a poluição do ar. Então, veja a seguir algumas ações coletivas que podem amenizar esse problema. Produzir veículos que lancem menos poluentes no ar, seja pela instalação de filtros ou outros equipamentos, seja pela maior eficiência do uso do combustível. Manter o uso dos automóveis sempre, manter o motor dos automóveis sempre regulado, estudar o trânsito de cada região e propor melhorias na circulação de veículos para evitar congestionamentos. Porque o que é que tem a ver o congestionamento? Aqueles carros ficam praticamente parados, ligados, só liberando os gases, né, no ambiente. Então, em vez de estar parado, se ele estiver se movendo, vai ser melhor, né? Vai ser menos tempo de gases liberados. Investir no sistema de transporte coletivo, especialmente nos transportes que incluem veículos movidos a combustíveis menos poluentes, como etanol ou gás natural, transportes movidos a energia elétrica, como o metrô, né, podem ser ainda melhores. Gente, observe que todas essas ações aqui estão bem ligadas lá ao efeito estufa, né, ao aquecimento global, melhor dizendo.
o aumento do aquecimento global. Então, essa poluição do ar atinge diretamente no aquecimento global, certo? Vamos para a nossa atividade. Nós vamos responder mais um pouquinho, não é? Vamos lá. Nós temos as questões 9, 10 e 11 para ser feitas. Nós faremos a questão 9 agora, responderemos agora. A 10ª e a 11ª vocês farão sozinhos, né? E tirarão dúvidas com o professor. Vamos lá, 9. No fim do ano 2000, os 120 mil habitantes de Punta Arenas, cidade situada no extremo sul do Chile, foram avisados que para não saírem de casa entre as 11 às 15 horas. Caso tivessem de sair, deveriam usar óculos escuros, filtro solar, roupas de mangas compridas e chapéu para se protegerem. Crie uma hipótese para explicar por que as medidas eram necessárias. E aí, o que é que vocês acham? Por que orientaram, né, os moradores para fazerem isso? Qual o problema? Para se proteger, né? Se proteger do sol, né? Provavelmente, né? Com certeza teria emissões aí de raios nocivos à nossa saúde, né? Com certeza eles foram orientados por isso. Aí tem a questão 10ª e a 11. Vocês farão e tirarão dúvidas com o professor, tá certo? Então, vamos encerrar nossa aula aqui. Fiquem com Deus, né? Tenham uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau.